Hoje vamos continuar com português. Vamos trabalhar com outro gênero textual, a notícia. A notícia, diferente do conto, que tratava de fatos imaginários, trata de fatos reais. Ela informa a sociedade sobre determinados acontecimentos, aqueles que são mais importantes. Existem, no jornal, por exemplo, vários tipos de notícias. Há notícias sobre economia, violência, cultura, bolsa de valores, trabalhos, vários assuntos, sempre com o intuito de informar o que a população quer saber. Quando se redige uma notícia, tem que ser muito cuidadoso com as palavras, porque esse texto tem como princípio ser impessoal e imparcial. Impessoal seria não se colocar no texto. Não tem primeira pessoa. O texto é referencial, se escreve sempre na terceira pessoa. E imparcial, ou seja, ele não tem lado, ele não defende A nem B, ou aquele posicionamento. A notícia tenta ser o mais objetiva possível. Falando de objetividade, uma boa notícia é aquela que consegue dar o máximo de informações usando o mínimo de palavras. Então, o jornalista precisa encontrar a palavra certa para, de modo rápido e direto, conseguir resumir aquilo que ele quer dizer, sendo o mais claro possível e deixando o texto bem fluido, sem enrolar, falando diretamente para o leitor poder entender. A notícia é composta basicamente de 3 partes: o título, o subtítulo e o corpo do texto. O título seria onde vai o nome do texto, faz o leitor chegar ao tema, leva a curiosidade, é nada mais que o coração do tema no texto. O subtítulo é onde você consegue resumir toda a notícia, do que ela trata. E o corpo do texto, onde são colocadas todas as suas respostas. Quando você começa a ler um texto, você tem 1 milhão de perguntas. Essas perguntas como, porquê, onde, todas elas são respondidas ali e tem que ficar bem claras no início do texto. E ao longo do texto ficam os pormenores, ou seja, outras informações são dadas. Um detalhe é que a notícia nem sempre responde a pergunta por quê, ou seja, a causa. Às vezes ela só informa, mas não diz o porquê acontece. Quando você vai redigir uma notícia, é interessante primeiro você responder as perguntas: quem, o que, onde, quando, como e porquê, para a partir disso poder escrevê-la. Geralmente, escreve-se com verbos no presente, ou seja, hoje, pois garante uma longevidade de informação. Na notícia aparecem também alguns sinais de pontuação. Vamos citar alguns exemplos que aparecem bastante. Como aspas, que é usada para transcrever a fala de alguém. Alguém falou aquilo e eu estou usando essa fala na minha notícia, mas não fui eu que a escrevi. A vírgula também é usada para separar elementos de uma mesma espécie, como é o caso dessa notícia que a nossa apostila traz. Ali, ela separa vários tipos de árvores. Então, vamos pegar a apostila e comparar aquela notícia que tem ali com o texto do conto que estudamos anteriormente, respondendo as questões das páginas 16, 17 e 18 sobre esse gênero textual. Depois, eu proponho no caderno fazer a página 19. Você vai transformar um acontecimento de uma notícia qualquer em uma narrativa literária, ou seja, o conto. Precisa ficar atento às características do conto que já aprendemos e analisar os critérios que estão estabelecidos ali. Vocês irão procurar uma notícia, pode ser no jornal ou em um site, e com base nisso responder as perguntas: onde, quando, o que aconteceu. Redigir um conflito e resolvê-lo. Lembrem que um conto é algo fictício, vocês podem usar a imaginação se baseando num fato. A seguir, publiquem as atividades e a sua narrativa no grupo.